Avançando para o domingo, a lição traz como título: Quem é o Senhor? Uma frase pronunciada por Faraó que acabamos de ver aqui no verso para memorizar. Deus ordenou que Faraó deixasse o seu povo ir. E ele, como resposta, então pronunciou: Quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir, para que eu lhe ouça a voz? Não conheço o Senhor e não deixarei. Esta resposta de Faraó, resposta em forma de pergunta, não é? Quem é o Senhor? Com a frase que complementa: eu não sei quem é o Senhor e também não quero saber, em outras palavras, e não vou deixar Israel ir. Ela não foi feita com o desejo de saber quem era o Senhor. Ele não está perguntando quem é o Senhor, como é esse Deus. Não, ele está dizendo quem é o Senhor. Eu não conheço, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, como se diz aqui no Brasil em linguagem bem popular. Essa era a atitude, uma atitude de desrespeito, uma atitude de rebeldia. E o autor faz uma pergunta: quantas pessoas ao longo da história não tiveram atitude semelhante? E mesmo hoje, quantas pessoas, muitas vezes, com quem temos a intenção de estudar a Bíblia, de compartilhar mensagem, respondem: não tem interesse, não quero saber, não estou nem aí. Essa é a resposta. O Egito, tendo Faraó como rei, representa um poder que nega a presença e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Olha aqui que simbolismo para nós refletirmos e avaliarmos. Então, o Egito, tendo Faraó como rei, esse Tutimés III, que por muitos é considerado o Napoleão do Egito, um dos mais importantes faraós de toda a história egípcia, especialmente por suas conquistas em guerra. Este homem e o seu tempo e o seu trono e o seu reinado representam todos aqueles que se rebelam contra Deus, que não querem conhecer a Deus. Ao dizer não deixarei Israel ir, ele demonstra, ele revela toda a sua indisposição, toda a sua rebelião contra Deus, destacando desta maneira o Egito como um símbolo de tudo aquilo que nega a Deus, que rejeita a existência de Deus e rejeita a sua soberania e a sua autoridade. Olha que simbolismo interessante. Na sequência, Ellen White, aqui o autor coloca um parágrafo de O Grande Conflito. Vou pedir para a produção colocar esse parágrafo aí na tela, por favor, que aparece aí no final da lição do domingo. E diz assim: de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca, diz Ellen White, se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, no caso aqui ela emenda um comentário, comparando a França no tempo da Revolução Francesa ao Egito. Então ela diz que, nesse caso, também a França expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Olha que comparação, eu confesso que nunca havia lido ou mesmo prestado atenção nesta comparação entre o Egito, o Tutimés III, a sua recusa de deixar Israel ir, de submeter-se à soberania de Deus, com a Revolução Francesa, com a nação da França. Olha que coisa interessante para nós pensarmos que não é somente nações, não são somente as nações, mas indivíduos também podem agir dessa maneira. Que Deus nos ajude a termos sabedoria, humildade, habilidade para compartilharmos a mensagem. E se alguém recusar, que não seja por habilidade, por inteligência e sabedoria de nossa parte para a transmissão da verdade. Que Deus nos use como seus instrumentos, que nunca, por nossa causa, pessoas deixem de buscar o conhecimento de Deus. Que o Senhor nos abençoe para sermos servos úteis, sermos servos que sejam sábios, porque aquele que ganha almas é sábio, diz o livro de Provérbios, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.